Vamos falar sobre maus juízes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perverteram a justiça. Transformaram a justiça numa arma política. Uma vítima pode julgar o seu agressor? Um juiz denunciado pode julgar quem o denunciou? Vejam como a pátria brasileira está frustrando o que Deus espera da justiça dos homens. A prova construída contra o ex-presidente é um falso testemunho. O delator está gravado confessando que foi coagido. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Não existe outro nome que não seja crueldade para você intimar uma pessoa num quarto de UTI depois dela ter passado por uma cirurgia nas vísceras. A gente precisa falar sobre as trevas da injustiça, concordam? E é por isso que o nome do nosso papo hoje é o triunfo do mal. Já que a gente está aí falando do juízo pervertido e adulterado, vamos falar sobre maus juízes. Deuteronômio vem de 3 grandes discursos, 3 grandes sermões que Moisés faz no final da sua vida, logo antes do povo escolhido chegar à terra prometida. São 3 comandos aqui. Em primeiro lugar, não perverta o juízo. O que é perverter o juízo? É adulterar a sua natureza. Para que serve a justiça, pessoal? Para aplicar o direito conforme normas que já estão prescritas. O que seria, por exemplo, você perverter a justiça? É você instrumentar a justiça para perseguir adversários políticos. Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é a perversão do juízo, declarada publicamente. Esse mesmo juiz disse que o judiciário brasileiro já tinha deixado de ser um departamento técnico, ou seja, o órgão responsável por aplicar a lei, e tinha se tornado um poder político na vida brasileira. Primeiro comando, violado. Perverteram a justiça. Transformaram a justiça numa arma política. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Segundo, não mostrem parcialidade. A principal característica do bom juízo é a imparcialidade, ou seja, a qualidade de não tomar partido, de julgar objetivamente, independentemente de quem esteja envolvido. É por isso que a justiça, no seu retrato pagão, ela está com os olhos vendados, porque ela não está vendo quem ela está julgando, e por isso ela é imparcial. E aqui você não precisa ser um grande jurista para entender, pessoal. Vamos lá, vamos começar no básico. Um juiz pode julgar os seus amigos? Não. Um juiz pode julgar os seus inimigos? Uma vítima pode julgar o seu agressor? Não. Um juiz denunciado pode julgar quem o denunciou? Não. Sabem de quem eu estou falando, né? E finalmente, não aceitem suborno. O que é o suborno, pessoal? É uma forma desonesta de você influenciar alguém por meio de uma vantagem indevida. Geralmente, uma vantagem material indevida. Então você compra consciências com o suborno. E vejam o que ele fala. Até os sábios ficam cegos diante dessa tentação material. Ele distorce as palavras, distorce as sentenças. Então a gente viu aqui que o juízo, ele é afetado quando o interesse de parentes está envolvido. E quando o interesse financeiro de parentes está envolvido. E a gente começou a descobrir esse fenômeno no direito brasileiro, que os escritórios mais rentáveis são justamente aqueles de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam que a gente está fazendo um checklist da injustiça bíblica nas nossas instituições. É uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Saindo de Moisés, da lei mosaica, vamos falar de Davi. Olha o apelo dele em desespero para Deus. Não me entregues à vontade dos meus adversários.
que ele está pedindo para o Senhor livrar ele do julgamento de juízes parciais, porque o adversário, ele não está interessado na sua justificação. O adversário está interessado na sua derrota. É por isso que ele é adversário. Ele não é seu parceiro, ele não tem como interesse a justiça. Ele quer te derrotar. E muito focada na tarefa que me cabe aqui no nosso estado, total bolsonarismo, e contribuir nacionalmente. E ele fala, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. A Bíblia fala muitas vezes em falso testemunho. Não levanteis falso testemunho. Vejam que o pacote de iniquidade é tão completo na história recente do judiciário brasileiro que a prova construída contra o ex-presidente é um falso testemunho. É uma delação com 9 versões diferentes, onde o delator está gravado confessando que foi coagido a adequar o seu discurso à narrativa da acusação. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. Eu não falei golpe nenhuma, filho. E já tô com a narrativa pronta. A mídia já tá comprada com a narrativa, o STF tá comprado com a narrativa. O Congresso, a liderança do Congresso já tá amarrado com a narrativa. Eles são a lei agora. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Vejam que a gente está fazendo um checklist da injustiça bíblica nas nossas instituições. Não parece que é de propósito? Contra mim se levantam falsas testemunhas e aqueles que só respiram crueldade. Não existe outro nome que não seja crueldade para você intimar uma pessoa num quarto de UTI depois dela ter passado por uma cirurgia nas vísceras. Não existe outro nome que não seja crueldade para você submeter um enfermo a condições degradantes de cárcere. Vejam como a pátria brasileira está frustrando o que Deus espera da justiça dos homens. Nós vamos continuar aqui com o nosso diagnóstico. Vamos sair da justiça, vamos para a política. Vamos falar do pior tipo de ladroagem que existe. Aqueles que tiram tanto de quem tem tão pouco. Pois é, o dançarino foi pego no pulo no vazamento da delação do Vorcaro. O que todo mundo sempre desconfiava, agora todos têm certeza. O motivo pelo qual Alcolumbre nunca quis a CPMI do Banco Master veio à tona. O rapaz ganhou do imperador. A propina dele foi de 150 milhões de reais. O cargo de presidente do Senado está mais valioso que o de ministro do STF. Já tem abaixo assinado para o impeachment do dançarino. Nos bastidores do Congresso, Alcolumbre fechou um acordo com lideranças da oposição para engavetar a CPI do Master. À época, a avaliação era de que a comissão poderia gerar um desgaste político generalizado e interferir em outras pautas de interesse dos parlamentares. Menos de um mês depois, lá em 21 de maio, durante uma sessão conjunta do Congresso Nacional em Brasília, Alcolumbre rejeitou os pedidos de deputados e senadores para fazer a leitura dos requerimentos de criação da CPMI do Master. Lembrando que essa sessão conjunta do Congresso Nacional era aquela sessão específica para votação da lei da dosimetria, que seria anistia, mas da lei da dosimetria. E ele disse, já havia avisado, que abriria essa sessão conjunta apenas para tratar deste único assunto. Os parlamentares aproveitaram que ele abriu e juntou todo mundo lá na Câmara dos Deputados para cobrar a abertura da CPI do Banco Master. O presidente do Congresso argumentou que a leitura dos pedidos é uma prerrogativa da presidência e que o foco da sessão deveria ser a análise de vetos presidenciais e de matérias de interesses dos municípios. Na ocasião, Alcolumbre também sustentou que a decisão sobre a leitura dos requerimentos era um ato discricionário, ou seja, um ato de competência apenas da mesa e do presidente da casa. As matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Isso foi interpretado por parlamentares como mais um gesto para adiar a comissão
da comissão de investigação.